porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Lucas 12, versículo 2. E se eu te dissesse que o desespero deles nunca foi surpresa para você, que o cada gesto, cada silêncio, cada mudança de energia já havia denunciado o colapso muito antes de acontecer? Você, escolhido, não estava adivinhando o futuro, estava apenas lendo sinais que poucos conseguem decifrar, sinais que revelam a verdade por trás das aparências. Parte da sua jornada espiritual, guiada por uma intuição fortalecida e pela proteção divina. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertados Escolhidos. E este vídeo vai abrir seus olhos para algo que pode transformar a sua vida, como reconhecer padrões ocultos, fortalecer sua fé e usar seu dom de autoconhecimento como arma na batalha espiritual. Vamos falar de propósito maior, resiliência emocional e do poder de enxergar o que outros preferem ignorar, para que você nunca mais seja pego de surpresa. Agora eu quero que você se pergunte: será que você já está preparado para assumir o seu papel de sentinela e viver a transformação que só os verdadeiramente despertos experimentam? Se sim, inscreva-se agora no canal, fortaleça essa comunidade e caminhe conosco nessa jornada, onde cada verdade revelada é um passo para a superação. Existe um peso silencioso em perceber a verdade antes de qualquer pessoa. É como assistir a um filme onde você já sabe o final, mas ninguém mais parece notar os sinais evidentes. Essa percepção não vem de adivinhação, mas de uma leitura profunda da realidade, afinada pela espiritualidade e pelo autoconhecimento. Enquanto todos continuam rindo e celebrando, você sente o ar ficar mais pesado e sabe que algo grande está prestes a mudar. O mundo olha para você e chama isso de exagero. Dizem que é paranoia, que é drama, que você deveria relaxar. Mas no fundo, a sua intuição fortalecida sabe que cada mudança sutil é uma mensagem, uma palavra mal colocada, um silêncio inesperado, um olhar que se desvia, são sinais claros para quem já passou pela batalha espiritual da decepção e da perda. Você não busca problemas, você apenas não ignora o que já está gritando em silêncio. O fardo de ver antes é que, ao tentar alertar, você se torna o alvo. Os que não querem enxergar preferem rir ou criticar, como se a sua visão fosse uma ameaça à segurança que eles criaram. Não entendem que o seu papel não é destruir, mas preparar. É assim que nasce a solidão do escolhido. Estar em um lugar e sentir que vive num tempo diferente, sempre alguns passos à frente da percepção coletiva. Essa habilidade não é um presente que vem sem preço. Ela exige resiliência emocional, porque você aprende cedo que nem todos querem ser salvos. Muitas vezes, o que você oferece é rejeitado, porque para aceitar o que você diz, seria preciso derrubar as paredes que protegem as ilusões deles. Você se torna guardião de um conhecimento que queima por dentro, esperando o momento certo para ser compartilhado. Mas aqui está a verdade. O seu fardo é também a sua força. O que hoje parece um isolamento é na verdade a preparação para a sua transformação. E se você entender como carregar esse peso sem perder a sua luz, ele se tornará a arma mais poderosa para cumprir o seu propósito maior. Quantas vezes você já se sentiu sensível demais e acreditou que isso era um defeito? Talvez já tenha se perguntado por que certas palavras machucam mais você do que aos outros, ou porque sente o ambiente mudar mesmo sem ninguém dizer nada. A verdade é que essa sensibilidade é um radar, um dom que, quando alinhado à espiritualidade, se torna um farol de discernimento. A sociedade aprendeu a valorizar a força que grita, mas despreza a força que sente. Por isso, muitos que têm esse dom tentam escondê-lo para se encaixar. Porém, na jornada espiritual, o sentir é tão essencial quanto o agir. A sua capacidade de perceber mudanças sutis é como um mapa, guiando você para longe de armadilhas emocionais e espirituais que outros nem sequer notam. Exercitar esse radar é como treinar um músculo. Você pode praticar a observação silenciosa, o registro de padrões de comportamento e a oração direcionada pedindo clareza. Livros como O Discernimento Espiritual de Watchman Nee
ou Ouvindo Deus, de Dallas Willard, podem ajudar a refinar esse dom. Com o tempo, você percebe que cada sensação é um aviso ou um convite para agir com sabedoria. E se a sua sensibilidade fosse exatamente o que o mundo precisa para se curar, talvez Deus tenha colocado essa percepção aguçada em você para que possa proteger, orientar e inspirar aqueles que ainda caminham no escuro. A proteção divina muitas vezes se manifesta em forma de intuição, e o escolhido é aquele que sabe o velar e respeitá-la. Então, não se envergonhe por sentir mais do que os outros. Honre esse presente e use-o como parte da sua missão. No final, será a sua sensibilidade que o ajudará a vencer a batalha espiritual e a guiar outros para a transformação verdadeira. Em muitos lugares que chamamos de comunidade, o que existe é um palco bem montado, pessoas vestindo máscaras de alegria, palavras decoradas de amor e união, mas por trás, jogos de poder e interesses pessoais. O crescimento espiritual genuíno não pode florescer onde a aparência vale mais que a verdade. E quem tem discernimento percebe quando o calor humano é apenas parte do script. O teatro social é sedutor. Ele oferece a sensação de pertencimento, desde que você aceite interpretar o papel que lhe foi designado. No entanto, o preço é alto. A sua autenticidade. Em ambientes assim, superação significa resistir à pressão de se moldar à expectativa alheia. É preciso coragem para tirar a máscara e permanecer firme quando o grupo exige uniformidade. A Bíblia alerta sobre falsos profetas e lobos vestidos de cordeiros, e essa metáfora continua viva nos nossos dias. Há líderes que vendem transformação enquanto negociam influência. Há irmãos que pregam união, mas cultivam divisões nos bastidores. É nesse ambiente que o escolhido precisa manter sua visão clara e sua resiliência emocional intacta. Identificar o falso exige atenção ao que não é dito. Muitas vezes, a verdade está nos silêncios constrangedores, nos olhares evitados, nas conversas que mudam de rumo rápido demais. O seu papel é aprender a ouvir com o coração, sentir com o espírito e agir com a consciência de que você está numa batalha espiritual invisível. E talvez, nesse exato momento, você já esteja percebendo que as máscaras estão começando a cair. E quando isso acontece, a sua jornada espiritual ganha um novo nível de clareza, onde cada revelação serve para confirmar que você nunca esteve enganado. Se até aqui você sentiu que essa mensagem falou diretamente ao seu coração e que fez sentido para sua jornada espiritual, considere apoiar o nosso trabalho clicando no botão Valeu que aparece logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. É algo simples, mas que ajuda muito o canal a continuar trazendo reflexões profundas, conteúdos de inspiração e ferramentas para o seu crescimento espiritual. O seu apoio mantém essa comunidade viva e nos permite continuar compartilhando verdades que muitas vezes poucos têm coragem de falar. E agora, say prepare, porque na próxima parte vamos entrar em um ponto que explica por que a verdade inconveniente incomoda tanto quem vive de aparências. Existem momentos em que falar a verdade é como acender uma luz forte em um quarto onde todos estavam confortáveis na escuridão. De repente, os rostos se viram contra você, não porque você errou, mas porque revelou algo que eles não queriam ver. Isso não é falta de amor, pelo contrário, é amor disposto a correr o risco de ser rejeitado. O escolhido sabe que a verdade é parte do seu propósito maior. O incômodo que a sua visão provoca nas pessoas não vem da sua intenção, mas do impacto que ela causa. A batalha espiritual é assim. Quem vive de aparências se sente ameaçado quando alguém revela a estrutura verdadeira. É mais fácil dizer que você está exagerando do que encarar o fato de que algo precisa mudar. É nesse ponto que a sua resiliência emocional é testada. Você precisa decidir se prefere a aceitação ou a fidelidade à verdade. Muitos na Bíblia passaram por isso, como Jeremias, que foi ridicularizado por anunciar mensagens de Deus que ninguém queria ouvir. Assim como ele, você talvez não encontre aplausos, mas encontrará paz por ter obedecido à sua consciência e à sua espiritualidade. Para se proteger emocionalmente, é preciso
aprender a não levar a rejeição para o lado pessoal. O problema não é você, é a resistência à mudança que a sua presença provoca. Ao se manter firme, você se torna um farol que permanece aceso, mesmo que alguns fechem os olhos para a luz. Esse é o caminho de quem vive guiado por um propósito maior. No final, falar a verdade no tempo certo não é apenas coragem, é um ato de serviço. Mesmo que agora eles rejeitem, um dia se lembrarão que você tentou avisar. E quando esse dia chegar, eles entenderão que o desconforto que sentiram era, na verdade, o início de uma transformação. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer discurso. Ele não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e de controle sobre si mesmo. Em uma jornada espiritual, saber quando falar e quando calar é uma habilidade essencial. O escolhido entende que, às vezes, guardar a verdade é protegê-la das mãos erradas. Esse silêncio estratégico não nasce do medo, mas da compreensão de que palavras lançadas no momento errado podem se tornar armas contra você. Jesus, diante de Pilatos, respondeu pouco porque sabia que a verdade não encontraria ouvidos dispostos naquele instante. Assim também é com você quando enfrenta ambientes hostis à clareza e ao discernimento. Praticar o silêncio é criar espaço para ouvir mais e compreender melhor. É também um exercício de introspecção e autoconhecimento, onde você fortalece a sua intuição para discernir o momento certo de agir. Isso é parte da resiliência emocional de quem vive em uma constante batalha espiritual. O silêncio permite que você se posicione de forma estratégica, enquanto outros se desgastam tentando provar um ponto. Você observa, analisa e se prepara. Muitas vitórias espirituais são conquistadas na quietude, onde Deus fala mais claramente ao coração. E nesse preparo silencioso, você começa a entender que não está desistindo da luta, está apenas mudando de tática, preservando sua energia para o momento exato em que a sua voz será ouvida como nunca antes. Nem todos que caminham ao seu lado compartilham do mesmo propósito maior. Encontrar a sua verdadeira tribo é uma etapa crucial do crescimento espiritual. Ela não é formada por quem apenas concorda com você, mas por aqueles que permanecem quando a caminhada exige sacrifício. Os verdadeiros aliados não fogem diante da pressão. Eles entendem que a superação de desafios faz parte da jornada e que a fidelidade não se mede nos dias de festa, mas nas horas de provação. São essas pessoas que fortalecem a sua resiliência emocional e sustentam sua fé nos momentos de incerteza. A Bíblia está repleta de exemplos assim como Davi e Jonatas, que mantiveram sua aliança mesmo em meio a perseguições. Na vida real, a sua tribo pode incluir poucos nomes, mas todos carregam um compromisso genuíno com a verdade e a inspiração mútua. Para encontrar esse grupo, é preciso primeiro se tornar uma pessoa confiável. Quando você se posiciona com autenticidade, atrai quem valoriza essa mesma postura. Pessoas que priorizam a espiritualidade acima de interesses pessoais serão naturalmente atraídas pela sua presença. Quando finalmente encontrar sua tribo, você perceberá que não está sozinho. E esse sentimento de união genuína será a base para enfrentar qualquer batalha espiritual que vier pela frente. Existem alianças que duram enquanto tudo está confortável, mas quando o cenário muda, a lealdade de alguns revalecer apenas conveniência. O escolhido aprende a diferenciar quem está com ele por causa do propósito maior e quem está apenas pelo benefício. A mudança de comportamento é sutil, mas perceptível para quem tem intuição fortalecida. Pequenos afastamentos de escarsos vácios, falta de comprometimento real. É nesse momento que a sua resiliência emocional precisa estar firme para não se abalar com decepções inevitáveis. Um exemplo bíblico claro é o de Pedro, que amava Jesus, mas o negou 3 vezes diante da pressão. Isso mostra que nem sempre a falta de lealdade é fruto de ódio, mas de medo e instinto de autopreservação. Ainda assim, é necessário discernir para quem você entrega seu coração e sua confiança. Ao identificar falsos aliados, você protege não apenas sua emoção, mas também sua jornada espiritual. Saber quem está realmente ao seu lado permite que você invista tempo e energia em relacionamentos sólidos e espiritualmente saudáveis.
E quando a tempestade passar, você verá que a verdadeira lealdade não se mede pelas palavras, mas pelas ações. E esse entendimento se tornará uma das suas maiores ferramentas de superação. Muitos lugares que se apresentam como espaços de crescimento espiritual e apoio mútuo, na verdade, funcionam como mercados. Ali, tudo tem um preço, até mesmo a atenção e o afeto. É como se o amor e o cuidado tivessem se transformado em moedas de troca, e o propósito maior tivesse sido substituído por metas de visibilidade. Quem percebe isso sente um misto de tristeza e indignação, pois a espiritualidade genuína não deveria ser negociada. Esse mercado espiritual é habilidoso em criar a aparência de comunhão. Ele oferece eventos, palestras e atividades, mas cada gesto carrega um interesse oculto. O escolhido, com sua intuição fortalecida, percebe que a transformação pregada ali muitas vezes é apenas uma estratégia de marketing. A batalha espiritual não acontece só contra forças invisíveis, mas contra manipulações que vestem roupas de luz. O mais perigoso é quando as palavras certas são usadas para seduzir, mas estão vazias de prática verdadeira. Termos como cura, conexão e autenticidade são repetidos como slogans, mas não sustentam a realidade dos relacionamentos. É aqui que a resiliência emocional precisa atuar, para que o coração não se contamine com a decepção. A Bíblia nos adverte sobre aqueles que usam o nome de Deus para benefício próprio. Reconhecer esse padrão é parte da jornada espiritual do escolhido, que deve aprender a distinguir o que é serviço sincero do que é exploração disfarçada. Essa distinção protege não só a fé, mas também a saúde emocional. E quando se percebe que o que parecia um templo é na verdade uma vitrine, a decisão mais difícil é se afastar. Isso exige coragem e compromisso com a verdade, mesmo que signifique caminhar por um tempo sozinho, até encontrar um lugar onde a inspiração e a transformação sejam reais. Em muitos contextos, quem ocupa a posição de liderança não está ali para servir, mas para ser servido. Esses líderes performáticos dominam a arte de dizer palavras bonitas sem oferecer caminhos concretos para a mudança. No palco, parecem sábios e inspiradores, mas nos bastidores agem movidos pelo próprio ego. Para o escolhido, isso é um sinal claro de que há uma batalha espiritual em andamento. Eles criam dependência emocional em seus seguidores, incentivando-os a buscar aprovação constante. Com discursos elaborados, convencem de que estão conduzindo a um crescimento espiritual, quando na verdade mantém todos girando no mesmo ciclo. A introspecção mostra que esse tipo de liderança sufoca o autoconhecimento e a independência. Muitos até fabricam crises para que possam aparecer como heróis. Criam o problema e depois oferecem a solução, garantindo que a atenção nunca se desvie deles. É um ciclo que alimenta o carisma, mas destrói a capacidade do grupo de agir sem a presença do líder. A Bíblia já alertava sobre guias cegos, que conduzem outros cegos ao abismo. O propósito maior de um verdadeiro guia é formar pessoas capazes de caminhar com as próprias pernas, não mantê-las dependentes. Líderes performáticos fazem o contrário, pois temem perder controle e status. Esse é um teste para a resiliência emocional do escolhido, que precisa se afastar, mesmo quando isso significa perder uma comunidade inteira. Ao se libertar dessa influência, você descobre que não precisa de intermediários para ouvir a voz de Deus. Sua jornada espiritual se fortalece, e a inspiração que antes era terceirizada passa a brotar de dentro de você, onde a verdadeira liderança do Espírito Santo atua. Ser autêntico tem um custo alto. Quando você decide viver de acordo com a verdade, inevitavelmente perde pessoas e espaços que só o aceitavam enquanto você se encaixava. No início, essa perda dói, e é comum sentir que algo está faltando. Mas para o escolhido, essa fase é também um marco de transformação e fortalecimento da resiliência emocional. A dor vem do desapego, mas junto dela surge um alívio profundo. Você já não precisa mais se moldar às expectativas alheias, nem manter aparências para preservar a paz artificial.
Esse é um momento de introspecção e autoconhecimento, onde se aprende a apreciar a solidão como espaço de cura. A Bíblia nos mostra que até Jesus passou por momentos de isolamento antes de cumprir seu propósito maior. O deserto não é castigo, é treinamento. Ali, a sua jornada espiritual se aprofunda e você aprende a viver sem depender da aprovação de quem nunca compreendeu sua missão. Com o tempo, a paz que surge da autenticidade se torna mais valiosa que qualquer conexão superficial. É uma paz que não pode ser comprada, vendida ou influenciada por circunstâncias externas. Essa paz é fruto da liberdade espiritual e emocional. Quando essa consciência se instala, você percebe que o preço da autenticidade é, na verdade, um investimento, porque ao abrir mão do falso, você cria espaço para receber o verdadeiro. E isso muda para sempre o seu relacionamento com a fé e com as pessoas ao seu redor. Ver os sinais antes do colapso não é motivo para celebrar, mas para se preparar. O escolhido entende que estar pronto envolve não apenas medidas práticas, mas também preparo espiritual e emocional. A batalha espiritual exige vigilância constante, pois o que está prestes a ruir muitas vezes leva junto quem está despreparado. Essa preparação não é movida pelo medo, mas pela consciência. Assim como José se preparou para os anos de fome no Egito, você se antecipa ao que está por vir. Isso pode significar guardar energia, fortalecer relacionamentos genuínos e aprofundar seu crescimento espiritual. A intuição fortalecida é sua aliada nesse processo. Ela avisa quando é hora de agir, quando é hora de recuar e quando é hora de esperar. O preparo inclui também blindar seu coração contra a frustração de ver outros ignorarem os sinais. Essa resiliência emocional evita que você se desgaste, tentando salvar quem não quer ser salvo. No aspecto prático, preparar-se pode envolver estabelecer hábitos que mantenham sua mente e espírito firmes. Leitura diária da Bíblia, momentos de oração profunda e conversas com pessoas que compartilham do mesmo propósito maior são parte dessa estrutura. Isso cria um ambiente interno de estabilidade mesmo que o mundo ao redor esteja desmoronando. Quando o colapso finalmente chega, você não é pego de surpresa, está firme, não porque desejava a queda, mas porque respeitou os avisos. E nesse momento, sua vida se torna testemunho vivo da importância de ouvir a voz de Deus e seguir o caminho da transformação antes que as circunstâncias obriguem a mudar. Chega um momento em que a verdade se prova sozinha, sem que você precise gastar energia tentando convencer ninguém. O escolhido entende que a confirmação mais poderosa é aquela que vem pela própria vida. Quando as máscaras caem e os fatos falam por si, é nesse silêncio que a espiritualidade floresce, pois você percebe que a validação dos outros é irrelevante diante da certeza que já carrega no coração. A batalha espiritual não é vencida pelo grito mais alto, mas pela firmeza de quem permanece fiel àquilo que viu e sentiu. Essa confirmação silenciosa é fruto de paciência e de resiliência emocional. Você aprendeu que não adianta discutir com quem ainda não está pronto para ouvir. No tempo certo, os mesmos que duvidaram de você verão aquilo que tentou alertar. E então, não será necessário dizer eu avisei, porque a realidade falará por si. O crescimento espiritual verdadeiro acontece quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Na Bíblia, José passou anos sendo desacreditado antes que seu sonho se cumprisse. Sua postura foi de silêncio estratégico, aguardando o momento certo em que Deus confirmaria sua visão diante de todos. Assim também é o caminho do escolhido, que se mantém em paz enquanto a história se desenrola. É nessa quietude que a intuição fortalecida se afina. O mais belo dessa etapa é que ela liberta você da necessidade de provar qualquer coisa. Você deixa de viver para convencer e passa a viver para testemunhar. Sua vida se torna uma prova viva de que a verdade não precisa de defensores ansiosos, apenas de guardiões fiéis. Isso transforma sua jornada espiritual e aprofunda sua inspiração. E quando a confirmação chega, ela não vem para alimentar o orgulho, mas para fortalecer a missão. É o lembrete de que você está no caminho certo e que,
por mais solitária que seja a trilha, ela conduz exatamente ao destino que Deus preparou. No mundo atual, muitos acreditam que para impactar vidas é preciso ocupar uma posição de liderança visível. O escolhido descobre que isso não é verdade. Servir com humildade, longe dos holofotes, pode gerar uma transformação mais profunda do que qualquer discurso no palco. É sobreviver o propósito maior com consistência e verdade, independentemente de títulos ou posições. Servir dessa forma exige autoconhecimento e desprendimento. É reconhecer que o valor do seu trabalho não está na quantidade de aplausos, mas no quanto ele reflete o amor e a vontade de Deus. A espiritualidade verdadeira se manifesta quando ajudamos sem esperar retorno. Esse é o espírito da jornada espiritual madura. Na Bíblia, muitos servos que mudaram a história não tinham cargos. A viúva que alimentou Elias, os amigos que levaram o paralítico até Jesus, o jovem que entregou seus pães e peixes para alimentar a multidão. Eles não eram líderes reconhecidos, mas foram instrumentos para milagres, porque estavam disponíveis. Servir sem a cadeira de líder também protege de certas armadilhas, como o orgulho e a dependência da aprovação humana. Você permanece livre para agir de acordo com a intuição fortalecida, sem precisar se ajustar a expectativas políticas ou sociais de um grupo. Essa liberdade é parte da resiliência emocional do escolhido, e ao escolher esse caminho, você se torna uma referência viva de que o poder está no exemplo, não na autoridade imposta. Isso inspira outros a descobrirem que podem exercer um papel vital no reino, mesmo sem estar no centro das atenções. O que muitos chamam de ser sensível demais é para o escolhido uma ferramenta poderosa dada por Deus. Essa sensibilidade permite perceber dores ocultas, identificar situações perigosas e antecipar crises quando colocada a serviço dos outros. Ela se torna um escudo de proteção divina para aqueles que ainda não aprenderam a ouvir sua própria intuição fortalecida. Servir com esse dom é mais do que oferecer conselhos, é estar presente de forma atenta, captando sinais que os outros não percebem e ajudando-os a encontrar segurança e clareza. É usar o autoconhecimento não apenas para si, mas para gerar inspiração e crescimento espiritual em quem o cerca. Exercitar esse dom exige disciplina. Isso inclui momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus, práticas de introspecção e muitas vezes a coragem de alertar alguém, mesmo sabendo que pode não ser compreendido. O escolhido entende que servir dessa forma é parte de sua jornada espiritual. Na Bíblia, vemos profetas que usaram sua sensibilidade para direcionar povos inteiros, como Samuel, que ouvia Deus desde menino. Eles eram como sentinelas espirituais, guardando a nação contra perigos visíveis e invisíveis. Assim também é com você. E quando se assume esse dom como missão, ele deixa de ser um peso para se tornar um privilégio. Você passa a enxergá-lo como parte essencial da sua identidade e do seu chamado, reconhecendo que foi colocado aqui para proteger e guiar. Viver pela verdade nem sempre traz reconhecimento. O escolhido aprende cedo que muitas de suas maiores vitórias serão silenciosas e invisíveis para o mundo. O propósito maior não está em agradar as multidões, mas em ser fiel àquilo que Deus confiou em suas mãos. Isso é o que sustenta o crescimento espiritual verdadeiro. A missão vai além de salvar pessoas. É sobre preservar a possibilidade de salvação para aqueles que ainda virão. É sobre manter acesa a chama da fé, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Essa postura exige uma resiliência emocional inabalável e uma confiança plena na proteção divina. O reconhecimento humano é passageiro, mas o fruto do serviço fiel permanece para a eternidade. Na Bíblia, Noé construiu a arca durante anos sendo ridicularizado, mas sua obediência preservou a vida. Assim também é com quem cumpre sua missão sem buscar aplausos. Essa é uma batalha diária contra o ego. O autoconhecimento ajuda a lembrar que não somos definidos pelo que as pessoas dizem, mas pelo que Deus vê. A intuição fortalecida nos mantém firmes quando as vozes externas tentam desviar o foco. E quando você entende que sua missão não depende da plateia,
descobre que a liberdade de agir segundo a verdade é o maior prêmio. É essa liberdade que abre caminho para a transformação mais profunda, tanto em você quanto nos que acompanham sua jornada. Agora que chegamos até aqui, é impossível ignorar o que foi revelado. Você sabe que não é por acaso que esse vídeo encontrou você hoje. Todas as suas experiências, cada ferida, cada vitória silenciosa, cada percepção que ninguém mais entendeu, tudo isso faz parte de uma jornada espiritual muito maior. Você não foi chamado para viver pela aparência, mas para caminhar na verdade. E nesse caminho, cada passo de autoconhecimento fortalece a sua intuição e confirma o seu propósito maior. Se olhar para trás, vai perceber que os momentos mais difíceis foram também os que mais moldaram a sua força. A batalha espiritual que enfrentou não foi perda de tempo, foi treinamento para o que está por vir. Agora mais do que nunca, você está preparado para inspirar outros, não com discursos vazios, mas com um exemplo vivo de alguém que escolheu a transformação e a superação em vez da conformidade. E essa escolha é rara, por isso é tão valiosa. Mas aqui está a provocação. O que você vai fazer com tudo isso? Vai guardar para si ou vai deixar que a sua luz alcance quem ainda está preso na escuridão? Lembre-se, a proteção divina que o acompanhou até aqui também tem um propósito. Você é prova viva de que é possível resistir às ilusões e construir algo verdadeiro. E quando uma pessoa desperta, ela abre caminho para que outras despertem também. Então, se essa mensagem tocou o seu espírito, eu quero convidar você a fortalecer essa comunidade. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Compartilhe nos comentários o que mais falou com você hoje, porque o seu testemunho pode ser exatamente a palavra que outro escolhido precisa ouvir para não desistir. E, use o recurso. Valeu aqui, abaixo do vídeo, para nos ajudar a continuar trazendo mensagens profundas como essa. E não pare aqui. Assista ao próximo vídeo recomendado e mergulhe ainda mais fundo nessa jornada de clareza e libertação, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos para algo que talvez você sempre tenha sentido, mas nunca tenha colocado em palavras. E quando isso acontecer, não haverá mais volta.